Neemias 3, diz assim o texto da Escritura Sagrada. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado deles Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado Gedaías, filho de Harumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado Ratus, filho de Azabneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Rassub, filho de Paate Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, governador de metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, governador de metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Rassub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste até a torre alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer,
reparou em frente da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda do portão do leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por estarmos aqui neste último encontro de Escola Bíblica Dominical do ano de 2024. Damos graça por todo o ano no qual o Senhor nos guardou e nos protegeu e falou ao nosso coração. Que seja assim mais uma vez, enquanto consideramos a tua santa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Não vamos sair do texto, até porque ele é extenso e é mais do que suficiente para a gente falar algumas questões nessa manhã. Bom, eu agradeço a Deus que eu já passei pelas provas de homilética, porque se esse texto tivesse caído no seminário, certamente eu reprovaria. É um texto que você olha assim e diz: o que eu vou tirar daqui? Quando você olha a primeira vez, porque tem nomes de pessoas, nomes de portas, pedaços de muros, e você fica pensando: meu Deus do céu, qual é a lição que o Senhor quer nos trazer através desse texto? Mas é um texto extremamente rico. Certamente o Senhor teria me capacitado se fosse uma prova. E não deixa de ser uma prova quando estamos diante dele expondo a sua palavra. E nós precisamos ser aprovados todas as vezes que assim fazemos. Então nessa manhã, espero ser bastante fiel a esse texto e aos princípios que ele traz para o nosso coração. A gente já sabe que Neemias tem saído da cidadela de Suzã, e ele tem um conhecimento de que 142 anos depois de destruída Jerusalém ainda está sob escombros. E ele recebe o chamado de Deus, e ele se certifica de que tudo possa ser favorável para essa grande obra de reconstrução dos muros. Então ele se organiza junto ao rei. Ele convoca uma liderança, e essa liderança não age e nem se adianta nas palavras, antes que ela possa analisar a situação, diagnosticar e planejar uma solução para tudo aquilo. E aí uma coisa interessante: às vezes quando você não fala sobre os seus planos, alguém pode ficar chateado e achar que você está escondendo alguma coisa. Na realidade você não está fazendo isso. É porque é necessário que você analise antes de falar que vai fazer. Em outra passagem da Escritura Sagrada, ela nos orienta a calcular bem o quanto nós precisaremos de material para começar uma determinada obra, para que a gente não seja envergonhado ficando pela metade do caminho. Então você precisa analisar o que vai ser necessário: quantidade de pessoas, o tempo, os recursos, todas as dificuldades que podem servir de obstáculos, para que antes você possa meio que se abastecer daquilo que vai ser necessário e se certificar de quais são as dificuldades que você vai enfrentar. E aí você, tendo esse diagnóstico, você planeja a solução para essa situação. E é muito interessante que aqui você não tem um trabalho de reconstrução dos muros, das muralhas, livre de qualquer tipo de iniciativa contrária. Isso aqui não é que uma pessoa decidiu reconstruir os muros, chamou várias pessoas com a mesma mentalidade e não houve oposição. Houve. As muralhas foram reconstruídas debaixo de grande pressão, debaixo de oposição. Então também era necessário que eles estivessem conscientes daquilo que poderia acontecer, um ataque no meio daquela reconstrução. Então houve vários e vários momentos em que uma das mãos segurava a ferramenta de reconstrução e outra mão segurava a espada para se defender.
Foi dessa maneira que aconteceu todo esse trabalho, e aqui são descritos aqueles que se envolveram no trabalho. Foi um trabalho coordenado de reconstrução dos muros com suas 9 portas. Parece uma coisa assim irreal para a gente hoje. A gente não consegue imaginar muralhas tão grandes com 9 portas. E não são portas semelhantes às que nós temos aqui, que elas se abrem assim de correr, não. São portas que você percebeu aqui na leitura, com os seus portões, ou seja, você imagina algo muito gigantesco, porque dentro dessa porta tem portões com seus ferrolhos e trancas. Então, dá para perceber, se era a segurança física, a segurança humana, do ponto de vista humano daquela cidade, então deveria ser algo realmente grandioso. E também grandiosa seria a obra de reconstrução. Nesse sentido, o que é descrito nesse capítulo 3 é uma obra no sentido anti-horário. Você vai ver que no versículo de número 1, vai dizer que se levantou Eliasibe com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas, que vai voltar a ser citado no versículo 32, quando diz: entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Então você começa de um lado, vai nesse sentido anti-horário até chegar ao mesmo ponto. E a gente percebe que aqui foram citados todos os que participaram do início ao fim da obra. E esse trabalho não só representou a recomposição do aspecto material de Jerusalém. Não era simplesmente a reconstrução de muros, ou a confecção novamente de portões e ferrolhos e trancas, mas foi também um resgate da segurança, da dignidade e da história da cidade. E tudo isso num período de 52 dias. É muita coisa para pouco tempo. Mas veja que não representou simplesmente vamos reconstruir o muro porque precisamos estar seguros, mas representou muito mais coisa do que isso. Nós temos aqui 3 expressões que são utilizadas, que mostram como foi coordenado esse trabalho. Do versículo 1 ao versículo 15, você vai perceber ao lado dele, ou em outras versões, junto a. Como nós temos versículo 2, ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Então, um trabalhando ao lado do outro, fazendo com que a gente perceba esse movimento que está sendo feito de reconstrução, um ao lado do outro. Quando um termina, o outro começa, e assim por diante até chegar ao final dessa obra. Só que do versículo 16 até o 31, vem depois dele, que também indica uma sequência, não necessariamente lateral, não necessariamente horizontal, mas depois desse aqui, trabalhou esse, depois desse aqui, trabalhou esse, e assim foi, até que no versículo 32, ele usa a expressão entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas. Era a porção final. Como porção final, então, ele utilizou essa expressão entre. Neemias forma um grupo de pessoas com profissões diferentes. Você leu junto comigo aqui os 32 versículos e percebeu que tínhamos mercadores, ourives, perfumistas, mas você também tinha nobres, você tinha sumo sacerdote, você tinha os irmãos dele que eram também sacerdotes, você tinha várias pessoas, governador do distrito de Mispa, o governador de metade do distrito de Keila, governador da metade do distrito de Jerusalém, e assim por diante. Essas pessoas tinham profissões diferentes e tinham graus de instrução diferentes, mas tinham um objetivo igual. E isso aponta para a igreja, porque a igreja é formada por pessoas de criações diferentes, de histórias de vida diferentes, com profissões diferentes, com graus de instrução diferentes, mas com um único objetivo, que é a glória de Deus. E apenas os nobres dos tecoitas, no versículo 5, não se submeteram ao trabalho,
Veja de novo comigo. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, os habitantes de Tecoa, e você deve se lembrar que Tecoa é a cidade de onde saiu o profeta Amós. Estou pregando em Amós, então lembre-se, ele é de Tecoa. Então, os conterrâneos de Amós trabalharam, mas os nobres dos tecoitas não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. E isso mostra que não havia unanimidade. E aqui vai uma lição para nós: não espere ter unanimidade para iniciar um trabalho, porque você nunca a terá. Sempre vai haver ou oposição ou algumas pessoas que simplesmente não querem fazer parte do projeto. Elas não vão se opor, mas também não vão se envolver. Diferente de outras oportunidades em que a gente analisava verso a verso, esse texto aqui, hoje a gente vai focar no que ele traz de lições para a gente. E a gente vai observar alguns versículos, como eu venho citando agora. E para isso eu tive o auxílio de algumas anotações, alguns insights, algumas boas considerações, tanto do Dr. Russell Shedd quanto do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então agora a gente vai diretamente para o que esse texto quer dizer para a gente. O que ele traz para a gente de lições e o que ele vai ensinar a partir da descrição dos que trabalharam na reedificação das muralhas. Uma primeira questão: esse texto mostra para a gente como foi o método de trabalho, e que esse método de trabalho pode e deve ser seguido por nós, seja na nossa vida pessoal, seja no trabalho ao Senhor. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que para uma obra como esta, você precisa seguir bons líderes. Veja que o sumo sacerdote se levantou com os seus irmãos e reconstruíram o portão das ovelhas. Consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Veja, a ideia de consagrar aqui também faz menção a que esse portão era por onde entravam de fato os sacrifícios para serem feitos. Então, e também como era o início daquela trajetória, tudo precisaria ser consagrado ao Senhor. Então consagraram aquele portão que tinha sido reconstruído e continuaram a reconstrução até essas duas torres, para que ao lado deles trabalhassem os homens de Jericó. Veja, quem começa a fazer o trabalho é o sumo sacerdote e os seus irmãos, também sacerdotes. Você precisa de líderes, pessoas que não simplesmente tenham o título ou o cargo ou a função que os coloque num determinado patamar, numa determinada colocação acima dos demais, uma posição de liderança, mas você precisa de pessoas que bem além desse título, desse cargo, dessa honraria, eles trabalhem e motivem os outros a trabalhar. Bons líderes dão um exemplo, eles colocam a mão na massa. Então você não vai ter aqui um sumo sacerdote só ordenando que outros façam, mas ele mesmo é quem começa a reconstrução, junto com seus irmãos. E a gente vai perceber que através desses exemplos, nós vamos também observar aqui, como no versículo 12, Salum, filho de Aloés, governador da metade do distrito de Jerusalém, vai para a reconstrução com as suas filhas. Então, se o sumo sacerdote vai com seus irmãos para uma reconstrução, eu que sou governador de metade do distrito, vou pegar minhas filhas e vou investir também força nesse trabalho. Eu vou dar credibilidade a esse trabalho, porque não é qualquer pessoa que está me chamando, não é qualquer pessoa que está se envolvendo. Se ele está dando esse exemplo, então importa que a gente também una essa força, os esforços, para que tudo venha ter bom termo, ter êxito. Então, seguindo bons líderes que tenham visão, que
ouçam a voz de Deus, que saibam que a palavra do Senhor nos estabelece para cumprimento de cada passo da obra, nós vamos certamente não só reconstruir muros, mas nós vamos fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor com as nossas vidas e com os nossos intentos, seja individualmente, seja em coletividade. Para essa obra foram utilizados vários talentos. Essa é uma segunda questão. Você vê aqui no versículo 8, quando é dito: ao seu lado quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Aí você pode se perguntar: o que é que um ourives pode fazer na reconstrução de um muro? Ele trabalha com peças delicadas. Ele faz um trabalho de alta precisão, mas com peças geralmente pequenas. Mas ele aqui está levantando pedras para a reconstrução de muros. Ele está trabalhando com trancas, com ferrolhos. O ourives sabia muito bem trabalhar com metais. Trancas e ferrolhos iriam precisar das suas mãos habilidosas. Porém, agora num trabalho mais grosseiro do que ele era acostumado. Mas era necessário que ele ali estivesse. E outra, aqueles que tinham as mãos com a pele fina, porque o único peso que pegavam eram as penas, ou talvez os selos para marcar o seu distintivo nas cartas ou nos decretos, precisaram também pegar em peso. Não teve ninguém que ficou de fora sem colocar a mão naquilo que era mais grosseiro da reconstrução. Então, por mais que você tivesse acostumado a pegar ali o seu instrumento para fazer algo muito delicado, muito bonito, mas agora você precisaria realmente encaixar pedras e encaixar ferrolhos e trancas. Mas eu fiquei me perguntando: e o perfumista? Qual seria a função dele? É óbvio que ele não estava ali próximo para vender os seus perfumes. É óbvio que ele não estava ali produzindo os seus perfumes para que, enquanto as pessoas estavam fazendo aquela obra de reconstrução, elas sentissem um belo odor e não o cheiro do suor daqueles que trabalhavam dia a dia no sol. Ele estava fazendo ali a mesma coisa que o ourives, a mesma coisa que o governador, a mesma coisa que o sacerdote, a mesma coisa que o sumo sacerdote. Ou seja, por mais que a sua profissão não se encaixasse com um trabalho braçal, por mais que ele achasse, como nós às vezes achamos, que não temos função dentro da casa do Senhor, porque a nossa profissão não permite isso, porque talvez você não tenha encontrado com o que trabalhar, mas todos têm função na casa de Deus, todos têm função na obra do Senhor. O perfumista está aqui, também usando da sua força, do seu trabalho para a reconstrução de Jerusalém até a muralha larga. Mas uma terceira questão nesse método de trabalho é que eles prosseguiam para um bom alvo. Como eu falei anteriormente, tudo isso aqui foi analisado, tudo isso aqui foi diagnosticado, o que precisa ser feito para que daí fosse planejado algo para realizar a obra. Então você tem o alvo da obra, você tem as necessidades da obra, você agora vai escolher as pessoas para trabalhar nesta obra e você sabe qual vai ser o possível resultado da obra. Eles não estavam fazendo aquela reconstrução como quem pensa: deve dar em alguma coisa, vou começar essa reconstrução, se faltar material depois a gente recomeça, se faltar gente depois a gente faz.
eles não poderiam deixar mais tempo Jerusalém sem aqueles muros de pé. Foram 142 anos. Eu vou frisar esse número ainda algumas vezes. São 142 anos. Muitos desses aqui, seus avós eram vivos quando viram tudo nos escombros. Nasceram os pais, nasceram os netos e nada era feito. Por quê? Porque muitos olhavam e diziam: já faz tanto tempo que está assim, ninguém conseguiu, não vai ser a gente, não vai ser a nossa geração que vai conseguir. Então desistiam de reconstruir. Mas chegou o tempo de que realmente Deus escolheu alguém que levaria do início ao fim essa obra. Então saberia que o ponto de partida eram os escombros, mas o ponto de chegada eram os muros completamente refeitos com as suas 9 portas. Então você prossegue para esse alvo. É difícil? É. Muitos tentaram e não conseguiram? Sim. Muitos viram as dificuldades e nem começaram? Também. Mas você está sendo chamado a prosseguir para esse bom alvo. A vida cristã é difícil. A vida cristã tem os seus percalços. Nós somos falhos, pequenos, frágeis. E muitas vezes nós nos vemos sendo levados de um lado para o outro por conta das tentações que nos sobrevêm. Às vezes tropeçando e até caindo em determinados pecados. Mas uma coisa nós precisamos fazer: é lembrar que nós fomos achados por Deus e atraídos pelo seu Santo Espírito, e deixar as coisas para trás, o velho homem, as velhas práticas, e prosseguir para esse alvo, como Paulo fala, prosseguir para o alvo da soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus. Prosseguir para um bom alvo é um método de trabalho que nós precisamos empreender nas nossas vidas. Uma quarta questão é que nós devemos reconhecer as afeições domésticas. A gente já leu o versículo 12, mas eu vou citá-lo novamente, quando diz: ao lado dele quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Depois ele vai falar lá no versículo 29, depois dele Zaldoque, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Uma primeira questão: onde é que eu estou reparando? Qual é o pedaço de muro que eu estou reconstruindo? Zaldoque reparou em frente da sua casa. Você quer que sua casa seja um local aconchegante, que seja agradável. Então você vai fazer todo o esforço para deixar a sua casa da melhor maneira. Porque talvez se alguém dissesse assim: sai aí do teu bairro, sai aqui do Presidente Médici, vai lá em Bodocongó ajeitar o muro do teu irmão. Você ia dizer: mas senhor, qual o sentido disso? Sai da minha casa que está precisando de reparos e reparar o muro do meu irmão lá em Bodocongó. Eu nem vou ter vantagens com isso. Eu não vou usufruir da obra de restauração. Quem vai usufruir é ele. A grande motivação surge dessa questão de você estar reparando a sua própria casa, restaurando a parte do muro que dá de frente para a sua casa. Mas o que eu acho muito interessante também é que esse pensamento egoísta de eu não vou usufruir da parte que eu vou restaurar, que vai servir para outra pessoa, não aconteceu. Porque nós tivemos pessoas de outras cidades auxiliando. Então, eu estava de frente à minha casa, restaurei o muro. Mas alguém que veio lá de Tecoa, restaurou o muro também. Alguém que era lá do distrito de Keila, que foi citado aqui na pregação da irmã Janeide, 1 Samuel 23, Davi salvou aquele distrito, salvou os habitantes de Keila. Depois a gente sabe que eles não foram tão bons assim com Davi. Mas aqui, o governador de metade do distrito de Keila foi para a reconstrução. E o povo foi junto. Não tinha somente as pessoas de Jerusalém.
outras pessoas viram que os habitantes e os das suas casas estavam envolvidos. Então eles foram e reconstruíram junto também. Isso mostra para a gente o seguinte: a gente reconhece que os da nossa casa são úteis para a obra. E esse exemplo de todos juntos trabalhando no mesmo objetivo vai impactar outros que são de fora a também nos ajudar. Eu não posso simplesmente dizer, pessoas de fora devem vir nos ajudar no trabalho do evangelismo, porque nós aqui temos que trabalhar no próprio evangelismo. Eu não posso esperar simplesmente que pessoas de fora venham nos trazer donativos para que nós confeccionemos as cestas básicas para entregar às pessoas que precisam. Nós precisamos trazer o nosso quilo de alimento no dia da ceia. É a nossa atitude de entrega, de reconhecer que começa por nós, que vai fazer com que outros também se motivem a fazer. Então, um traz as suas filhas, o outro traz os da sua casa, um junta os seus irmãos, e assim as coisas vão acontecendo. E eu quero só chamar a atenção para uma questão que aqui você mata com muita gente que critica a Bíblia e chama ela de machista, e por aí vai, né? Tem gente que fala de tudo da Bíblia, até que ela deve ser atualizada. Fazer o quê, né? Tem que se converter. Mas quem entende a Bíblia vai ver que a figura da mulher é extremamente importante, e elas foram extremamente importantes na reconstrução. Veja que no versículo 12, o Salum repara a parte dele junto com as suas filhas, mulheres, jovens, crianças estavam no meio da reconstrução. Não teve questão de idade, não teve questão de sexo, não teve questão de habilidades, todos se envolveram. E é isso que deve acontecer na vida da igreja, todos devem se envolver. Ninguém é novo demais para fazer parte da igreja. A criança é a igreja do hoje, porque se ela não for igreja hoje, ela nunca será a igreja do amanhã. É por isso que é tão importante você trazer sua criança para ir para a salinha. É por isso que é tão importante você ensinar sua criança em casa. É por isso que é tão importante que você faça o trabalho de inculcar na mente da sua criança a palavra do Senhor, para que quando ela for exposta ao conhecimento de fora, ela não seja abalada. Para que a gente pare de dizer, ah, meu Deus, eu estou com medo, meu filho vai para a universidade. Ele tem base, ele vai influenciar. Ele não tem base, ele vai ser influenciado. Simples assim. A gente não tem que ter medo, a gente tem que trabalhar. A gente tem que cumprir a responsabilidade que a gente tem. Não existem pessoas que são idosas demais para o trabalho do Senhor. Cada cabelo branco representa uma experiência que você teve com Ele, uma palavra sábia que você pode transmitir aos jovens, para que o trabalho continue sendo feito da maneira de Deus. Eu tenho todas as limitações que você possa imaginar. Meu irmão, se você tem limitações, todos nós as temos. Se elas não são físicas, elas podem ser emocionais. Se elas não são emocionais, elas podem ser espirituais. Todos nós somos limitados. Mas vamos pegar as habilidades, as virtudes de um e de outro, encaixá-las, para que um complemente o que falta no outro. Nós somos um corpo. Todos nós somos peça de um mesmo quebra-cabeça. Uma peça não pode faltar. Ninguém pode ficar de fora na obra do Senhor. Uma quinta questão é que se deve prestar atenção aos pormenores. A gente precisa ter cuidado com os detalhes, porque os detalhes são sim importantes. Tem gente que fala, ah, meu Deus do céu, não dá para trabalhar com fulano, porque ele é muito metódico, ele é muito detalhista, e se a gente fosse prender a isso, não vai para frente. Preste atenção, versículo 6, joiada,
filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e trancas. Eu tenho que colocar a viga no seu lugar, com o seu ferrolho e com a sua tranca. E isso foi feito por todos, mas tem um que me chama muita atenção, que é quando ele fala que reparou com muito cuidado. Foi reparado com muito cuidado. Isso aqui é muito importante. Versículo 20: depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado o outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Vejam onde é que ele estava. Baruque estava na esquina da muralha. Ele vai até a porta da casa de Eliasibe. Quem é Eliasibe? É o primeiro que é citado. É o primeiro que coloca a mão na massa para a reconstrução do muro, junto com os seus irmãos, é o sumo sacerdote. E ele reparou com muito cuidado. Por que essa expressão está aqui? Se em todos os outros 31 versículos ela não aparece. Porque nós precisamos prestar atenção aos pormenores. E esses pormenores podem ser de vários tipos. Meu irmão, se eu trabalho com o som da igreja, eu não posso viver de gambiarra. Eu tenho que fazer a melhor ligação de som que eu souber fazer. Se eu trabalho na recepção dos irmãos na igreja, eu preciso ter o melhor sorriso e a melhor simpatia que eu posso ter para recepcionar alguém. Porque eu não sou o dono da casa, eu sou filho do dono. Então eu estou representando ele lá. Então eu tenho que receber da mesma forma que ele receberia. Eu preciso receber para que as pessoas se sintam confortáveis. Porque depois que elas entrarem, elas ficarão desconfortáveis. Muitas vezes, com seus pecados sendo confrontados pela palavra do Senhor. Mas é preciso que no momento em que elas cheguem, elas sejam bem recebidas. Que a gente tenha realmente a satisfação de receber outras pessoas. Nós não somos um grupo fechado. A gente não teve o último batismo, o último recebimento de membros e fecharam as portas e não, já estão abertas as inscrições para o novo diretório. Tem mais gente para ser ensinado, tem mais gente para ser recebido, tem mais gente para descer as águas. O grupo está aberto. Por quê? Porque as portas do céu estão abertas. Enquanto elas estiverem abertas, é nossa responsabilidade pregar, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Esses pormenores também podem ser a forma como você lidera ou a forma como você é liderado. Não é porque eu sou líder que eu vou falar de todo jeito com as pessoas que eu lidero. Afinal de contas eu sou líder. Vá lá, faça isso, faça aquilo. Bora, rápido. Eu sei que às vezes liderar muitas pessoas exige pulso. Mas uma coisa é ter pulso, outra coisa é ser agressivo, autoritário. Você precisa ser firme, decidido, determinado, não intransigente, não de difícil lida. Você precisa equilibrar essas coisas. Você não pode ser aquele que grita, que manda, porque em algum momento você também será liderado. E você vai receber bem mais peso, dependendo de com quem você lida. Então é importante que a gente faça tudo em entendimento, com combinações, porque de fato o combinado não sai caro. Se eu digo a vocês, eu posso contar com você nisso? Ok, estou deixando na sua mão. Acabou. A gente tem que começar a delegar muitas coisas e dizer, eu vou descansar porque eu coloquei na mão dessa pessoa, ela sabe da responsabilidade dela. Não precisa eu estar o tempo todo relembrando a ela o que ela tem que fazer. Às vezes a gente se
preocupa muito com a coisa sair perfeita, mas lá no fundo do nosso coração, a ideia é: eu quero que saia do meu jeito. Você precisa deixar que as pessoas trabalhem do jeito delas, porque é Deus que está capacitando. Ou você confia na capacitação de Deus, ou você confia na sua forma de agir, na sua forma de planejar. Você sabe mais do que Deus? Você planeja melhor do que Deus? Acho que não. Tenho certeza que não. Então deixa Ele fazer. Você foi chamado para recrutar. Você foi chamado para trabalhar junto. Deixa que a capacitação venha dEle. E não se desanime com os rebeldes. Vai ter gente que não quer. Vai ter gente que vai botar terra. Vai ter gente que vai botar gosto ruim. Vai ter gente que simplesmente não vai com sua cara e não quer ser seu liderado, não quer trabalhar ao seu lado ou depois de você. Problema. Siga. Se ele não quer, Deus levanta outro. Não faltam mãos para o trabalho do Senhor. Porque se o trabalho é dele, quem se responsabiliza pela conclusão é Ele. Ah, mas essa obra precisa de 1000 pessoas. Deus faz com 10, porque Ele é Deus. Ah, mas vai demorar mais. O que demorou 142 anos para começar, terminou com 52 dias. Deixa Deus fazer. Ele é quem sabe. Com esse texto a gente também aprende que Deus observa quem trabalha. Deus observa quem trabalha, e veja o versículo 3. Os filhos de Racenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. No versículo 27 ele diz: depois os tecoitas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta, até a muralha de Ofel. Ele reparou em quem colocou vigas, em quem colocou portas, em quem colocou ferrolhos, em quem colocou trancas, em quem construiu de uma torre até a muralha. Ele está vendo quem trabalha. Deus observa quem está se dispondo. Não precisa você dizer não. Não precisa você falar: eu trabalho para o Senhor. Ele sabe, Ele vê. E Ele recompensa quem trabalha. E Ele também observa quem não coopera. Lembra? Os nobres dos tecoitas não se sujeitaram. Ele sabe quem não está cooperando. Também não precisa dizer. Não precisa chegar aqui com a lista e dizer: ó, fulano ajudou, mas teve um que não veio naquele dia. Não, Deus sabe. Deus tudo contempla. E Ele sabe quando trazer para si o que não coopera e quando descartar o trabalho de quem não coopera, porque não vai fazer bem aquela obra. Infelizmente, a gente precisa admitir que tem pessoas que é melhor que não estejam naquela obra, porque não vai auxiliar. Eu não preciso manter, apesar da ideia de que eu preciso envolver todos, mas eu não preciso manter quem não quer. Eu não preciso manter quem não está no mesmo espírito, que é o que a gente vai ver agora. Porque Deus observa o espírito de cada um. Baruque reparou com muito cuidado. Ou seja, ele não estava ali fazendo uma coisa porque era obrigação dele. Ele fez por prazer, então ele fez com cuidado. E às vezes a gente percebe que na obra do Senhor tem pessoas que só fazem por obrigação. Hoje eu estou na escala, eu vou. Mas se eu não tivesse... rapaz, tanto que eu queria tirar uma soneca hoje. Aí tem que estar logo cedo na EBD. Sábado de tarde, um sol desse, 35 graus em Campina Grande, 2 horas da tarde eu vou ter que fazer evangelismo na feira. Oh meu Deus, para quê? Podia ser outro dia não, quando o sol esfriar, bota para mais tarde.
Não, eu já fiz semana passada, não precisa fazer de novo. Deus sabe qual é o espírito, se é por obrigação, se é porque o outro está fazendo, se é porque, eu vou com meus amigos, então eu vou. Se meu amigo não for, eu também não vou. Deus sabe se o seu coração está na obra ou não. Se você vai fazer com muito cuidado, para a glória dele, ou se você vai fazer de todo jeito, porque tem que cumprir uma tabela. E aqui a gente vai, para finalizar, mostrar 4 princípios de liderança que existem nesse texto. A gente tem escutado falar muito corretamente que Neemias fala sobre liderança. E eu não poderia terminar sem falar sobre esses princípios. Uma primeira questão, aqui nós percebemos o princípio da coordenação. Neemias tinha consciência de quem iria fazer a obra, o que iria fazer, quando iria fazer e com quais recursos. E isso vem lá daquela parte inicial que eu falei. Analisou, diagnosticou, planejou. Tem que ter planejamento. Nada de última hora dá certo. De improviso, esqueça. Tem que ter planejamento. Sua vida não tem planejamento, porque a obra de Deus não deve ter planejamento. Por que a gente tem que chegar 5 minutos antes? Não. Tem que ter passo a passo. Tem que ter planejamento. Tem que saber com quem eu conto, quando eu vou poder contar com essa pessoa, quais são os recursos que eu vou ter. Tudo isso tem que ser envolvido. O que cada um vai fazer. Uma questão aqui, esse líder que coordenou essa reconstrução, ele enxergou mais longe. Ele se destaca porque tem visão. Todos participam, mas tem uma pessoa que ela tem uma visão lá na frente. Uns estão pegando nos instrumentos para trabalhar, ele já está vendo a coisa pronta. Quando você terminar aqui, o outro já está começando. Então, ao seu lado aqui vai trabalhar fulano, e ao seu lado o outro, e depois de você outro. Mas entre aquele pedaço ali, perto da porta das ovelhas, vai trabalhar os mercadores. Então ele sabia quem deveria estar ao lado, quem deveria estar depois, quem deveria estar entre. E ele sabia que conseguiria, porque a sua visão não era uma visão humana, não era uma visão dada por Deus. Então ele sabia que por mais grandiosa que fosse a obra, por mais difícil que parecesse, mas iria terminar. E para isso o líder coloca a pessoa certa no lugar certo. Tem gente que você diz assim, rapaz, fulano nasceu para aquele departamento. É impressionante. Você pensa assim, departamento com mulheres. Aí você pensa naquela pessoa. Aquela pessoa nasceu para trabalhar com mulheres. Uma união de homens. Aquele rapaz, parece que Deus assim fez ele para que trabalhasse com os homens. Ele motiva os homens e um trabalho que não existia veio a existir. E assim vai. Tem pessoas que nasceram para assistência. Tem pessoas que nasceram para falar, para expressar, explicar a palavra de Deus. Tem pessoas que nasceram para recepcionar os outros, motivar os outros, segurar os braços dos outros quando eles estão decaídos. Fazer com que a obra possa caminhar com ânimo, com prazer, com cada um tendo a sua responsabilidade sendo cumprida. Neemias colocou as pessoas que moravam perto do muro para restaurar a porção em frente às suas casas. Maior motivação que essa? Estou restaurando a parte da minha casa. Os que moravam mais distante trabalharam nos pontos em que não havia habitantes. Aqui não tem ninguém. Então você vê de longe, pode ficar aqui. Porque quem mora perto do muro já está trabalhando lá. Então você veio de outra cidade, pode ficar aqui. Isso aí fez com que eles otimizassem tempo, otimizassem recursos e esforços. Eu não vou precisar nem sair de casa, eu só vou atravessar a rua. Vou aqui, ó, bater meu martelo, colocar a pedra, eu vou reconstruir. Eu não preciso me deslocar. E eu ainda posso contar com os da minha família. Eu vou trazer minha mulher, meus filhos, todo mundo vai trabalhar.
E você precisa trabalhar em harmonia com os demais. Se eu tenho que trabalhar na frente da minha casa, não tem por que eu invadir aqui o espaço do meu vizinho. Então eu sabia onde eu começava e onde eu terminava, para que começasse o trabalho do outro. Harmonia é isso. Eu respeito o espaço do outro, o trabalho do outro. Houve também cooperação, é um segundo princípio de liderança. Você não deve deixar ninguém de fora. Todas as categorias de pessoas devem estar envolvidas. Pastor, mas é o seguinte, é porque eu sou uma pessoa que tem muitos recursos, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais. Então vamos fazer o seguinte, eu participo dando oferta e dízimo, mas eu não vou botar a mão na massa não. Eu pago para o povo trabalhar por mim. Você já ouviu isso? Espero que não, mas eu já. Porque infelizmente, às vezes num culto de missões a gente diz assim: meu irmão, você pode trabalhar para missões indo, orando ou contribuindo. Aí tem gente que pega só um e dá só aquele um, quando a gente deve fazer os três. Porque o ir não é só ir para a África do Sul, para a China. Você pode ir do lado da sua casa, ao lado de você, ao lado da sua família, tem alguém que precisa escutar a palavra. Você não deve pagar para outro ir. Você deve contribuir, orar e ir. Talvez o seu percurso não seja 3.000 quilômetros, seja 10 metros, mas você vai. Se Ele chamou, você vai. O rico e o poderoso devem ser os primeiros a empregar o seu talento e a sua influência na obra de Deus. Eu tenho dinheiro, talvez eu não tenha tanto tempo, mas o tempo que eu tenho que empregar na obra. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder tudo que eu tenho, e agora eu vou ter tempo para tentar reconstruir, e agora servir a Deus. Não existe falta de tempo para trabalhar para o Senhor, e nem falta de motivação. Sinceramente, meus irmãos, eu fico até envergonhado se eu tiver que motivar você a servir a Deus. Eu tenho que motivar você a servir a Deus. Ele lhe salvou. Seus pecados foram justificados. Você é a habitação do Espírito Santo. Ele te ajuda todos os dias no processo de santificação. Não falta nada na sua casa. Você é protegido e guardado todos os momentos. É liberto do mal. Quer mais motivação do que isso? Para você agradecer a Deus, louvar a Deus, trabalhar por Ele e fazer o nome dEle conhecido. Motivação nós temos. Precisamos trabalhar. A cidade de Deus, o seu templo, tem a participação de todos os fiéis, tanto no desfrutar dos privilégios espirituais, como no seguir ao longo da caminhada dos deveres. Os líderes precisam dar exemplo, cooperando. Líderes religiosos devem ser sempre os inspiradores em qualquer obra valiosa e construtiva. Interessante como as coisas são. Normalmente em cidade pequena, você começa um grupo de evangelismo, você chama o povo para ir para a igreja, para da igreja ir para a feira. E aí no primeiro dia vai 10 pessoas. Você fica feliz demais. Bota um bolo de literatura, o povo sai distribuindo, leva uma caixa de som, canta ali e tal. Umas 4, 5 semanas, o grupo de 10 já tem 4. Aí você fica feliz, porque é você e mais 4. E quantas vezes eu já vi esse grupo se reduzir ao pastor e à esposa. Se tiver filhos, os filhos vão também, porque senão apanha. Às vezes eles não querem ir, mas tem que ir. É o trabalho de Deus. Papai foi chamado, você vai comigo.
Meus irmãos, infelizmente, às vezes a gente espera só da liderança. A liderança tem que ir? Claro que tem que ir, mas ela tem que ir para dar exemplo, para que a gente faça junto. Não vamos deixar eles fazerem sozinhos. Não pode ficar tudo só nas costas de quem é líder. Isso não é só numa reconstrução. Viu aqui quantas pessoas foram necessárias além de Neemias para reconstruir? Quantas pessoas são necessárias para fazer a igreja dar certo, funcionar contento? Todas as pessoas. Tem alguém doente? Visite e ore por ela. Não espere que o pastor vá. Se ele tiver condição de ir, ótimo, mas vá. Você não conhece a pessoa? Mora perto de você? Vá lá. Esteja junto. Você é irmão. Ore. Esteja perto. Tem alguém que está em necessidades, desempregado. Não espere o primeiro domingo do mês, não. Se você tem condição, chegue lá, meu irmão. Está aqui um auxílio. Não diga nada a ninguém, não. Nem se lembre disso. Vim só trazer, vim só lhe abençoar. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? Assim vai. A gente tem o exemplo dos líderes, mas a gente precisa agir também. Não pode ser só liderança fazer. A igreja é mais do que a liderança. A liderança dá o exemplo, dá o pontapé inicial, mas todos têm que caminhar juntos, comprar essa visão e trabalhar juntos. Veja um princípio da cooperação. Pessoas de fora da cidade foram envolvidas nessa reconstrução, movidas pelo exemplo, pela liderança e carisma de Neemias. Meus irmãos, os fiéis levam a obra avante, mesmo onde eles próprios não esperam desfrutar vantagens. Talvez você nunca vá a Itaporanga, não tem essa oportunidade de ir. Mas quando você olha nesse telão aqui, os muros sendo levantados, as coisas sendo feitas, as pessoas sendo convertidas, aparentemente você não vai desfrutar das vantagens espirituais de estar lá, de prestar um culto com aqueles irmãos, mas você está desfrutando das vantagens espirituais de ser parte desse trabalho com a sua oferta missionária. Nós precisamos levar a obra avante, mesmo onde talvez a gente nunca vá, mas ela tem que ser levada avante. Eu tenho quase certeza, eu digo assim porque eu talvez nunca chegue lá na África, talvez meus pés nunca pisem em Angola, mas a missionária Kilane está lá, já fez um grande trabalho lá. Eu não posso tomar vacina por conta da minha doença, então eu nunca vou encher minha carteira com vacina contra a malária para ir lá para a região norte. Malária, doença de Chagas e outras coisas tantas, febre amarela. Não posso ir para a região norte, mas a irmã do Carmo está lá, perto dos ribeirinhos. Ela pode fazer o que eu não posso. A obra é levada avante, onde eu provavelmente não vou desfrutar das vantagens espirituais, mas eu desfruto porque a minha fé é fortalecida quando eu vejo a obra indo avante. E a gente sabe, temos que cooperar uns com os outros, porque não haverá unanimidade. Esqueça isso. Um terceiro e penúltimo princípio é a aprovação. Neemias cita todos pelo nome. Todos. E você viu que pela leitura são nomes complicados, né? Inclusive eu não aconselho as próximas crianças da igreja a terem qualquer um desses nomes. Será muito difícil para nós aqui. Mas ele trata pelo nome cada um que trabalhou com ele e valorizou cada um que se dispôs. Às vezes a gente diz assim, olha, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui, mas eu não quero citar os nomes, que eu posso ser injusto com alguém.
Então prepara um papel. Não tem problema. Ah, mas vai demorar muito. Não interessa. Todos foram valorizados. Todos. Todos tiveram seu nome citado. Para a glória deles? Não. Para mostrar que houve cooperação e aprovação daquilo que Deus os levantou para fazer. Para mostrar que esses aqui entenderam a visão que foi dada por Deus a Neemias. Para mostrar que eles estavam com o mesmo espírito de agradar a Deus com o seu trabalho de reconstrução. Foi para isso que o nome deles estava aqui. Para que a gente enxergue que de longe ou de perto, todos trabalharam para engrandecer o nome do Senhor, trazendo novamente segurança e dignidade à história de Jerusalém. Esse capítulo nos ensina a dar a devida honra segundo os feitos de cada um. Não é problema eu dar honra a quem tem a honra a receber. Claro, toda glória e honra deve ser dada a Deus, mas eu preciso reconhecer que você fez alguma coisa. Eu preciso reconhecer que você esteve disposto a fazer a obra do Senhor. Aqui estão guardados os nomes de todos que colaboraram para a reconstrução da cidade, com o registro daquilo que cada um contribuiu. E aqui você percebe que nós devemos apreciar os grandes e os pequenos feitos. Porque no versículo 13 e 14 você vai perceber a diferença do que fez muito, do que fez aparentemente pouco. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. Fizeram um pedaço e caminharam mais 500 metros. O outro versículo diz: o portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. Tanto foi útil quem fez só a reparação de um portão, quanto quem reparou o portão em mais 500 metros. Tanto é útil quem prega, quem canta, quanto quem coloca ali atrás a mesa com o cafezinho, com o refrigerante, com os bolinhos, para o final das reuniões da Umasbrac, da UFEBRAC, dos jovens. Tanto é importante quem organiza o evangelismo, quanto quem limpa o chão da igreja. Tanto é importante quem tem um título ao lado do nome, quanto quem só tem o nome para zelar, porque não tem recursos. Na casa de Deus não existe nem o grande nem o pequeno. Existem servos que estão trabalhando a serviço do Rei Jesus. O último princípio é a comunicação. Neemias deu instruções claras. Você vai daqui até aqui. Pronto. Não tem dúvida, não tem questionamento. Você começa aqui, da esquina da sua porta até o final da sua porta. Você vai reconstruir esse portão até o começo dessa muralha. E assim foi. Neemias delegou autoridade a pessoas que exerciam liderança em grupos menores. Você vê aqui governadores de distritos. Então esses foram levando os seus, com exceção dos nobres dos tecoitas, mas todos os outros trabalharam com os seus pequenos grupos. Você percebeu isso? Ele não trabalhou sozinho, ele não foi o líder maior da obra. O líder maior da obra foi Deus. Ele foi aquele encarregado de juntar vários, que cada um com sua força formaram um todo para reconstruir totalmente aquele local. Eu concluo dizendo que o sucesso global foi resultado do êxito individual. Cada um trabalhando. Tudo deu certo. Jerusalém foi sitiada e seus muros derribados em 586 a.C. Essa reconstrução aconteceu em 444 a.C., 142 anos depois.
em um período de 52 dias. Neemias 6,15 diz o seguinte: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Segunda e última questão: se a igreja pensar nas dificuldades, não vai para frente. Quem vai trabalhar? Deus vai levantar os trabalhadores. E os recursos? Deus haverá de nos suprir. E os inimigos? Porque eu não tinha falado neles ainda, né? Só rapidamente. Vai ter inimigos? Vai. Deus nos ajudará a resisti-los e cumprir a nossa missão para a sua glória. Por último, o trabalho para Deus deve ser realizado com oração, com sabedoria e com prudência. Tem algo a fazer em nome do Senhor e para a sua glória. Ore antes, durante e depois. Peça a Ele sabedoria para conduzir toda a situação e seja prudente. Não faça loucuras dizendo que está operando pela fé. Quem trabalha pela fé, trabalha sabendo aquilo que está fazendo e crendo que da maneira que está tudo planejado, foi a maneira que Deus entregou na sua mão para executar. Se eu não tenho recurso, eu não vou começar. Se eu não tenho pessoas para me ajudar, eu não vou me lançar. Mas se eu tiver, o mínimo que eu tiver, eu vou orando a Deus para que continue a levantar pessoas e levantar recursos, para que a gente consiga finalizar a obra. Foi assim que a obra foi finalizada. Foi assim que em 52 dias, esses trabalhadores citados em Neemias 3, fizeram o que durante 142 anos ninguém fez. Tem coisa que ninguém vai querer fazer. Talvez sobrou para a nossa geração. Você está disposto a fazer? Espero que sim. Porque Deus está disposto a se utilizar de nós, para a glória do seu nome.